Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Jabes e nós estamos dando esta aula para trazer um conhecimento a mais para os professores do e-book Instituto Bíblico Único Caminho. Amém? Nós temos aqui a extensão em Itapevi, né? E eu glorifico a Deus por essa iniciativa do nosso pastor Eliseu, nossa irmã Mara, em trazer a nossas crianças a teologia infantil, teologia kids, né? E eu creio que está trazendo um crescimento espiritual extraordinário para nossas crianças. Amém? Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus, que nós vamos a ti em oração, te agradecendo por tudo, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estar aqui para poder transmitir, meu Pai, esse conhecimento e aprender também, ó Deus Santo, com os irmãos enquanto ensinamos. Ó Deus, te louvamos por tudo, por essa oportunidade. Agradecemos e pedimos auxílio espiritual do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos lá para a nossa aula de número 9 e a aula de número 10. Amém? Nós estamos dando duas aulas em cada quarta-feira. Então, nós vamos aprender sobre a aula de número 9 e a aula de número 10. A aula de número 9 tem o título de Qual é o objetivo da Bíblia? É uma pergunta, né? E o texto está lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, vale ressaltar aqui qual é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é revelar a Deus, a humanidade na pessoa de Jesus. Então, o objetivo da Bíblia é revelar Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? O Filho de Deus. Meus amados irmãos, algo que eu quero ressaltar aqui com vocês, existe dois tipos de revelação e há também algumas subtópicos dentro dessas dois tipos de revelação. Primeiro, a revelação geral e segundo, a revelação especial. A revelação geral, ela se dá a todos os seres humanos, ou seja, todos os seres humanos, Deus se deu a conhecer, Deus se revelou, Deus se tornou conhecido e ele se revela, em primeiro lugar, através da natureza. Salmo 19, versículo 1, verso 1, vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O próprio Colossenses, capítulo de número 1, fala das coisas visíveis e invisíveis que foi criada por Deus, né? E aí, já no capítulo Colossenses, capítulo 1, vai falar exatamente da pessoa de Cristo. Amém? Então, vale ressaltar que esse conhecimento geral a todos os seres humanos se deu primeiramente pelas coisas criadas, pela natureza. Então, em primeiro lugar, a revelação geral tem a natureza, porque Deus se revela a todos os seres humanos através das coisas criadas. O céu, a terra, o sol, os astros, né? Ou seja, os planetas, tanto também as belezas naturais, as paisagens, revela que existe um Deus, que existe um Criador, que existe um grande arquiteto, e que existe um grande que arquitetou tudo isso, que fez tudo isso, que formou tudo isso. Vale ressaltar também que essa revelação geral, ela não é clara para a salvação, ela não é suficiente para a salvação. Por quê? Porque só com a revelação geral dá para saber que existe um ser superior, mas não dá para entender o evangelho nas suas minúcias, nos seus detalhes. Então vale ressaltar que Deus se revelou também, em segundo lugar, através da consciência, ou seja, a consciência do ser humano, o entendimento do ser humano, a consciência do ser humano do que é certo, do que é errado, também revela que há um ser superior que criou todas as coisas, que criou inclusive o ser humano, dotado de capacidades, inclusive de capacidade de raciocínio, de capacidade intelectual, de capacidade de volitude, de vontade, de discernir, de escolher o que é certo e o que é errado. Então, todo ser humano ele tem consciência.
Com o pecado, essa consciência ela foi deturpada. Mas dentro do ser humano, essa consciência está tanto o acusando quanto defendendo, mesmo que ela pode ser cauterizada ou deturpada por causa do pecado, como foi, porém ela continua lá e ainda continua dizendo essa lei escrita nos corações dos homens, conforme Romanos capítulo 2, versículo do 14 até o 16, essa lei escrita no coração dos homens, que demonstra que para os seres humanos, que fala para os seres humanos, que ele tem um senso do que é certo e do que é errado. Por mais que um ateu ele possa não acreditar em Deus, ou ele possa proferir que não acredita em Deus, porém, é impossível um ateu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, dizer que é errado, por exemplo, Hitler matar aquelas pessoas, porque quem colocou o senso dos que é certo e que é errado dentro dos ateus? Quem falou para ele que é errado matar? Então tem um legislador que colocou dentro dos seres humanos esse padrão do que é certo e do que é errado fazer. Ou seja, mesmo as pessoas que não seguem um padrão moral judaico-cristão, ou seja, não seguem leis, regras, diretrizes que estão destacadas na Bíblia Sagrada, mas eles também têm um padrão do que é certo e que é errado. Por mais que eles dizem professar não acreditar naquilo que a Bíblia diz, ou nas leis das Escrituras, mas eles não querem ser ofendidos, não querem ser maltratados, não querem ser mortos, ou seja, eles têm um padrão também moral. Quem colocou esse padrão lá dentro? C.S. Lewis usa esse argumento lá no Cristianismo Puro e Simples. Então vale ressaltar, para ficar bem simples para as crianças, a revelação geral, você pode explicar que a natureza revela a Deus, Deus se mostra através da natureza, Deus se mostra através da nossa consciência daquilo que é certo e que é errado, e Deus também se mostra através da história, ou seja, a história demonstra, se você for olhar para Israel, por exemplo, demonstra que existe um Deus que é com este povo, que protege e guarda esse povo dos enrolar da história. Por exemplo, Daniel capítulo 2, quando a gente vê reinos sucessivos, reinos que estão sobre outros reinos, tá? Entrando nessa sucessão, nós vamos observar que tudo isso aconteceu e acontecerá ao cabo da história, um pouco além ainda, mas de maneira mais profunda, quando o reino de Cristo será manifesto. Então, o que é revelação especial? Em segundo lugar, o que é revelação especial? A revelação geral é a todos os seres humanos, e por mais que todos os seres humanos tenham a revelação geral, ou seja, uma tribo mais longínqua que não tem acesso à Bíblia tem essas revelações, por exemplo, de olhar para a natureza, de olhar para a sua própria consciência, essa lei escrita no coração dos seres humanos, e olhar para a própria história e ver que há um ser superior, mas ela não é exata, específica, especial, de forma a revelar o Salvador. Então, a revelação especial, ela é a Bíblia Sagrada, que a centralidade da Bíblia é a pessoa de Jesus. Então, sem a Bíblia Sagrada, nós não chegaríamos ao conhecimento que existe um Salvador. Nós não chegaríamos ao conhecimento de que esse Salvador nos criou perfeitos, nós caímos, mas ele tinha um plano de redenção. Então, não tinha como nós sabermos esses 3 pontos básicos que a gente fala do plano da salvação, que é criação, Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor, que houve a queda, tá? Houve a queda, então essa criação original, né? Houve a queda dessa criação original dos seres humanos, e aí houve então um plano de redenção, em segundo lugar, plano de redenção. Então, criação, a queda, a redenção por Cristo Jesus em nosso lugar, com morte substitutiva, porque o pecado nos separou de Deus, mas o próprio Jesus veio para fazer o elo de ligação com Deus e em último lugar, que é a consumação, quando tudo será consumado, com o seu retorno, né? Quando será de forma primeiro invisível, posteriormente visível, quando ele se revelará a todos os seres humanos, de forma que ele consumará todas as coisas e no final ele vence. Nós aprendemos acerca
da revelação especial, que em primeiro lugar, a Bíblia é revelação especial, e em segundo lugar, a Bíblia quer revelar e mostrar Jesus. Então, qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é revelar Deus, tá? Então, a revelação especial, Bíblia, e quer revelar Deus na pessoa de Jesus, amém? Que é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, amém? Nós acreditamos num Deus que subsiste em três pessoas, em essência, uno, em pessoas, ele é tripartido, tá? Três pessoas. Vale ressaltar também, meus irmãos, que há diversas alianças na Bíblia. Nós vamos ver a aliança, primeiro, edêmica, né? A aliança do Éden, a aliança adâmica, a aliança que nós vamos ver que acontece também, a aliança noética, que acontece com Noé, quando Deus faz uma aliança com Noé, a aliança abraâmica, a aliança davídica, né? A aliança primeiro mosaica, né? A aliança davídica, tem as alianças também que Deus fez com o povo de Israel, há uma aliança com a igreja, né? Então há diversas alianças, nós vemos dentro da Bíblia, nós somos dispensacionalistas, então nós acreditamos nas 7 dispensações, mas a Bíblia é recheada de alianças. Vale ressaltar que Deus fez aliança primeiramente com o homem, na verdade, primeiramente não, né? Primeiro foi a edêmica, depois a adâmica, depois noética, mas Deus fez aliança posteriormente com Abraão. Nós vemos que Deus chama Abraão, Deus chama um homem, e a partir desse homem, ele vai fazer desse homem uma nação, vai criar uma nação, vai formar uma nação, para a partir dessa nação, essa nação ser luz para as nações, e a partir dessa nação nascesse o Messias, para que o Messias salvasse toda a humanidade. Então Deus faz 3 promessas para Abraão. Deus faz uma promessa individual, Deus faz uma promessa universal, Deus faz uma promessa individual, nacional e universal. Individual, nacional e universal. Primeiro individual, agradecerei o teu nome, tu serás uma bênção. A segunda, que é a promessa universal, nacional, que é de ti farei uma grande nação. Promessa nacional. Em terceiro lugar, uma promessa universal, porque através de Abraão, da semente dele, da descendência dele, nasceria um que salvaria toda a humanidade. Então, ele fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir dele nasceria o Messias, e o Messias abençoaria toda a terra. Então, nós vimos essas 3 promessas. E Deus escolhe Abraão, porque a partir de Abraão nasceria um povo, o povo hebreu, o povo de Israel. Né? E a partir desse povo, e o povo de Israel, que seria luz para as nações, desde a figura verotestamentária, essa visão do Antigo Testamento, quanto também nasceria deste povo o Messias, o Salvador do mundo. Amém? Então os profetas, eles começaram a falar sobre uma nova aliança. Então, desde o Antigo Testamento nós vamos ver que tudo aquilo que Deus fez foi apontando para a obra do Messias. E aí nós vamos observar que depois do pecado, dessa separação entre o homem e Deus, Deus sempre está indo em busca desse povo para um relacionamento, tá? Porém, esse relacionamento, ele é limitado. Não é um relacionamento, vamos dizer assim, direto, né, contínuo, e não é um relacionamento também constante, contínuo e eterno. Vamos dizer, um relacionamento intra, né? Mas um relacionamento que é baseado em intermediários ou de forma descontínua. O que quer dizer isso? Desde o Antigo Testamento, Deus está falando com o seu povo, por mais depois da queda. Você vai ver aí Abel se relacionando com Deus, através do sacrifício. Então, tá vendo que tem alguns meios, que não é um meio perfeito, que depois eu vou falar sobre isso, mas é um meio, né? Depois nós vamos ver Enos, nós vamos ver o próprio Sete, nós vamos ver o próprio Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou, nós vamos ver o próprio Noé, tá? Que ouve, que sacrifica, que o adora. Nós vamos ver o próprio Abraão, que ouve a sua voz. Deus se manifesta também teofanicamente a ele. Nós vamos ver os patriarcas, que também Deus se revela teofanicamente, ou seja, as aparições de Deus em forma humana a eles, outras vezes em visões, outras vezes através de forma audível, né? Mas nós vamos observar que
o próprio tabernáculo, Deus, me fará um santuário e eu habitarei no meio deles. Deus quer se relacionar com esse povo. Mas o Espírito Santo habitava em profetas, em alguns reis, em alguns juízes, de forma descontínua, não de forma contínua. Por quê? Porque a forma contínua é só posteriormente com a igreja, quando o Espírito Santo desce, não para visitar, mas para morar. Antigo Testamento, ele vem, usa um instrumento, alguém de forma extraordinária e depois se retira. Então é normal você observar lendo o livro do Antigo Testamento, os profetas, e você observar que é de uma forma descontínua que acontece. Ela tem que trazer um tangedor, um músico. Aí ele toca, aí o Espírito Santo vem sobre o profeta e ele profetiza. Então é pouco aqueles que o Espírito Santo se apodera. Você vai ver Davi, né? O Espírito Santo se apoderou. Não é usual. O Antigo Testamento, o Espírito Santo vem para uma obra específica. Entendendo isso, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento vários profetas falaram de uma nova aliança. Uma aliança que não seria simplesmente, vamos dizer assim, externa, mas ela teria algo interno. Porque, por exemplo, a circuncisão era um símbolo externo. Tá? É possível cortar a pedra do prepúcio, mas é possível se o coração não está cortado no sentido de um relacionamento, uma aliança interna. Tem uma aliança externa, mas pode não ter uma aliança interna. Com Jesus, você vai ver que antes de Jesus ser crucificado, no próprio Sermão da Montanha, que ele vai fazer uma releitura daquilo que Moisés fez quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei de Deus, Jesus também sobe ao monte para fazer uma releitura da lei. E aí Jesus não vai agora colocar os pecados no sentido de ação, como lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, 603 preceitos, no sentido de ação. Mas ele vai colocar os pecados também no sentido de intenção, tá? De afeições, de emoção, de sentimentos, de desejo, intenção em si. Porque não é mais só a ação em si, ok? Então nós vamos observar isso, em algo intrinsecamente. Então essa aliança que os profetas estão profetizando não seria uma aliança só externa, seria uma aliança interna. Algo externo que Jesus fez, que é o próprio sacrifício na cruz do Calvário, mas que traria uma resposta interna. Porque no Antigo Testamento você obedece à lei. Você obedece à lei para através da sua obra você alcançar alguma justificação. Mas você não alcança justificação por guardar a lei. A lei só demonstra, a lei é boa, e ela demonstra para nós que nós não conseguimos cumpri-la, tá? Porque nós estamos em pecados e delitos. Mas aí revela, a gente observa como é glorioso o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário por nós. Por quê? Porque agora nós não é da nossa força, não é mais só da nossa vontade, da nossa força. Tem força, tem esforço, tem, mas não é só da nossa vontade, da nossa força, da nossa habilidade que conseguimos vencer. É uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, no nosso interior, que nos transforma. É um novo nascimento, é um novo nascimento, é um novo nascer, é uma nova criatura, é uma regeneração que vai gerar resultados de boas obras, de um bom comportamento, de boas atitudes, mas não porque faremos para ser, porque fazemos porque somos. Então há uma diferença aí, tá bom? Então vamos lá. Jesus, tá? É o tema central, e aí você pode resumir em 3 partes da escritura, você pode resumir em 3 partes, tá aí. Criação, redenção e consumação. Eu coloco sempre 4, quando eu vou falar sobre o plano da salvação. Eu coloco criação, queda, redenção e consumação. Mas aí você pode colocar esses 3, como tá aqui, criação, redenção e consumação. Logo que você fala da redenção, você tem que falar da queda. Mas é importante também nós ressaltarmos que Jesus não é apenas uma pessoa importante dentre as demais. Ele é a pessoa mais importante do mundo. Ele é antes da criação, ele é a origem da criação, ele está acima e além da criação, ele é o sustentador da criação, ele é o alvo da criação. Então toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que todo homem seja plenamente, completamente equipado para toda boa obra. Ou seja, essa escritura é para nós não somente termos um acúmulo de conhecimento, mas para que ela se torne viva, que eu falei do novo nascimento, para que ela seja viva em nós, para que nós tenhamos um resultado no aplicar na nossa vida. Nós não
podemos só ser ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes da palavra. Amém? Então, essas coisas são importantes falar para nossas crianças. O primeiro objetivo da Bíblia é revelar Deus à humanidade na pessoa de Jesus. Amém? Esse é o objetivo, tá? Aí você fala da aliança, né? De escolher um homem, Abraão, através de Abraão, Israel, através de Israel, o Messias. O tema central da Bíblia é Jesus. Jesus ele não é apenas uma pessoa importante, mas ele é o mais importante do mundo, é a pessoa mais imprescindível, né? Ele é antes da criação, a criação existe por causa dele, porque ele criou, ele é acima da sua criação, ele é sustentador da sua criação, então ele cria, sustenta e governa a sua criação. E todas as coisas foram criadas por ele, para a glória dele. Amém? Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente. Amém. Tá bom? Então vale ressaltar isso. E vale ressaltar para nossas crianças também que não é apenas nós devemos ouvir a palavra, nós devemos ouvir e praticar, nós devemos aplicar a palavra de Deus. Vale ressaltar também para nossas crianças que a Bíblia revela Jesus Cristo, a revelação especial de Deus. Amém? Então, a Bíblia revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a nossa lição de número 10. Nós vamos concluir aqui. A lição de número 10 é quem é Jesus. Então, Jesus, ele é Deus, é o Criador de tudo, é onipotente. E aí nós podemos destacar alguns atributos. Quais são os atributos de Deus? Atributos são as características. Então, as características de Deus. Características de Deus, tá bom? E nós queremos um Deus que subsiste 3 pessoas, então não existe, por exemplo, atributos que não competem à pessoa de uma das pessoas de Deus, ou Pai, ou Filho, ou Espírito Santo, e a outra não. Não, por quê? Porque não é 3 deuses, é um Deus que subsiste 3 pessoas. Então todos os atributos, todas as características, todas as qualidades que se aplica a Deus, se aplica a Jesus, se aplica ao Espírito Santo. Amém? Então, porque em João 10:30 vai dizer que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus, ele criou todas as coisas nos céus, na terra e tem todo o poder no universo e todo o poder enquanto em suas mãos. Então vale ressaltar os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus ou de Cristo? Nós podemos destacar. Atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunica conosco. Amém? Ou seja, que Deus não compartilha conosco, que Deus não divide conosco. Isso é um atributo incomunicável. Atributo comunicável é um atributo que Deus comunica conosco, que Deus compartilha conosco. Atributo que Deus, ele reparte conosco. Tá? Então, isso é um atributo comunicável. Ok. Entendendo isso, vale ressaltar, isso é importantíssimo. Por favor, faça isso. Pega a sua Bíblia lá, abre em Colossenses, tá? No capítulo 1. E aí você pode ler Colossenses primeiro todinho. Até tem um louvor do Projeto Sola, que é Colossenses 1, excelente, tá? Um louvor. Você abre lá, aí está destacado no manual do professor, verso 15, 16, 19. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando Paulo diz, Jesus veio. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, vai dizer que, sendo Deus, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, orgulho, soberba, jactância, ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra aí quer dizer, no original, esvaziou-se de si mesmo, não da sua divindade, mas de alguns dos seus atributos. Por exemplo, o seu atributo de onipresença. Por quê? Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ter o atributo de onipresença, tá? Ele esvaziou pelo fato de ele estar num corpo, numa matéria. E vale ressaltar aqui também que Jesus não se tornou Deus quando ele encarnou. Não, ele é pré-existente, o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, ele nunca passou a existir a partir do dia, ele é autoexistente. Quando a Bíblia fala que ele foi gerado, e as próprias confissões de fé, ou até mesmo credos ecumênicos, fala acerca de
gerado e não criado, esse gerado também não refere-se que ele foi gerado no sentido de que a partir de um dia ele nasceu, porque geração tem a ver com alguém gerar algo que é semelhante, e a partir desse alguém nascer esse outro alguém. Não. Mas a geração que faria Hebreus, ele foi gerado e não criado, essa geração, né, que de Jesus é gerado, de Deus, é no sentido de essência. Por exemplo, eu, ser humano, crio uma matéria que é diferente de ser humano. Por exemplo, na verdade, eu não crio matéria, eu utilizo a matéria para criar um objeto. Por exemplo, eu utilizo a madeira para criar uma cadeira. Eu utilizo a madeira para criar uma mesa. Eu criei algo, mas eu não posso criar algo igual a mim. Por exemplo, eu não posso fazer um clone do Jabes e dar a ele corpo, alma e espírito. Não, não tem como eu criar. Eu preciso gerar. Eu tenho um bebezinho lindo que está lá em casa, que ele foi gerado, né, pela minha esposa e tem uma coparticipação minha, mas ele foi gerado. Ser humano gera ser humano. Deus gera Deus. Nesse sentido, não cria Deus. Mas não é no sentido que ele foi gerado a partir que ele nasceu de um dia. Não. Que ele é da mesma essência que o Pai. Amém? Então, ele é pré-existente. E lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas invisíveis e visíveis, como diz aqui, ele já existia. Como diz lá em João 1:3, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Tá? Então, todas as coisas foram criadas no princípio por ele. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Algo que eu quero destacar também, que ele é a imagem do Deus invisível. A expressão que fala da imagem de Deus e do Deus invisível, ele é a imagem de Deus invisível, a imagem não é imitação. Tudo que Deus é, e Jesus também é. Em Cristo. Deus invisível tornou-se visível e palpável. O próprio Jesus respondeu que ele é. João 10:30, eu e o Pai somos um. Amém? Então, fala do que? Da mesma essência, a imagem de Deus. Como Deus, na sua glória inacessível, que não tem como o homem atingir, porque ele é transcendente, que ele não cabe nas nossas caixinhas, dentro do nosso planeta, dentro das nossas expectativas, dentro da nossa teologia, ele não cabe. De nosso intelecto, de nossa finitude, o infinito não cabe no finito. Então, como esse Deus, que é tão poderoso, iria vir aqui? Ele precisaria de se tornar carne, se tornar como um de nós. E o que eu acho mais lindo é que, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer acerca do sacerdote, sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas. Não é como os outros que Deus aí, vamos dizer, pseudos, né, que não existem os deuses, que estão no Olimpo e que não tem nada a ver com a sua criação, não se relaciona com a sua criação. O nosso Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, sofreu, padeceu, viveu aqui na terra, em tudo foi tentado, mas sem pecado, foi morto, foi crucificado, foi morto, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, está vivo, nos enviou o Espírito Santo, nos ligou com Deus, nos reconciliou com Ele. Então, vai nós ressaltarmos aqui que a expressão primogênito não é uma ideia temporal, tempo de nascimento, mas é antes um título de honra, é o primeiro entre muitos filhos, tá? Porque ele é primogênito. Primeiro o filho, no sentido de essência, só tem ele. Agora nós somos filhos de Deus por adoção, ou seja, com a participação de Cristo. Através dele, que é o elo de ligação, é o elo de reconciliação entre nós e Deus, nós tornamos filhos. Através de Cristo, nós tornamos filhos de Deus. Aqueles que creem em Cristo, tá? Então, vale ressaltar aqui também que Jesus é o primeiro ser não significa que ele é o primeiro ser criado, visto que o que é criado, ele é o criador de todas as coisas, existe antes de todas as coisas, mas antes referencia que ele é o cabeça de toda a criação, tá? Então ele é o primeiro, depois vem os filhos de adoção. Então, nesse sentido, ele é o unigênito, igual a ele não há, tá? Ele é o único nesse sentido de essência, tá ok? Então, Jesus Cristo
é uma das perguntas mais importantes a serem respondidas. Quem é Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador de toda a humanidade. Então, Jesus, ele veio salvar. Então, aí fala, tem a centralidade do que é o plano da salvação na Bíblia, porque o homem caiu, o homem pecou, o homem falhou, e Jesus veio resgatar o homem dos seus pecados. Então, ele é o Filho de Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele cria, sustenta e governa, mas ele é também o Salvador do mundo. Ele é o Salvador. E nós somos salvos através da fé. Isso não vem de nós, não vem de nossas obras, mas vem de Deus, né? Desde ele nos dá a sua ira, ele atuou com misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecíamos, mas antes ele nos deu um presente, um charisma, um presente, a graça, um favor merecido, e nos deu um dom, um presente, que é a salvação, essa graça. Amém? Então Jesus, ele é o Salvador do mundo. Vale ressaltar que ele é profeta, rei, sacerdote, o sumo sacerdote. E o próprio sumo sacerdote também era oferta. Vale ressaltar aqui. Mateus 16, 13 vai dizer que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Então Jesus perguntou: quem que as pessoas dizem ser o filho do homem? Aí um diz: é um profeta. Outros, né? Vai dizendo: é Elias, é um profeta, é Jeremias e tal. Mas, e vocês? Quem diz que eu sou? E aí Pedro, por uma revelação divina, ele vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, 14 vai dizer: e diziam, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas Pedro, tomando a palavra ali, né? Deus, através do Espírito Santo, o revelou, e ele disse, né? Mateus 16, 16 a 17: respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelara, mas Deus Pai, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? É um profeta? É um revolucionário? É um homem que veio buscar paz, né? O paz e amor da sociedade? Não é? Quem que é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, Criador, sustentador e governa todas as coisas, governador de todas as coisas, e é o Salvador do mundo. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então, para nós simplificarmos para nossas crianças, por mais que é um conteúdo mais denso que eu dei para vocês, para simplificarmos para nossas crianças, qual é o objetivo da lição? É responder as perguntas. Então não precisa se complicar. Te dei conteúdo para você estar bem a par daquilo que você vai falar. Mas a primeira lição qual é o objetivo da Bíblia? Qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é revelar Deus à humanidade na pessoa de Jesus. Esse é o foco. Foco da lição. Tá? E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, Criador, sustentador e governador de todas as coisas, e ele é o Salvador do mundo. A resposta de Pedro, aí, inspirada pelo Espírito Santo, fala acerca disso, e principalmente Colossenses 1. Vem, foca lá em Colossenses 1, que você vai ter uma base gigantesca para você dar essa aula. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.